Olá, meu querido e minha querida, a paz seja convosco, aqui é o pastor Júlio Miranda. Estamos aqui mais um dia na oração das 18 horas e vamos dar continuidade à nossa campanha de 7 dias do Salmo de número 39. E hoje vamos falar sobre os versículos de número 5 e 6. Ok, pessoal? Vamos lá? Mas antes, eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com algum amigo, algum familiar, alguém que precisa ouvir uma palavra e precisa também orar conosco, pois juntos pelo reino. Amém, queridos? Não se esqueça de curtir, dar o like e joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Amém? Então vamos lá, versículo 5 vai dizer assim mesmo: como é curta a vida que me destes, diante de ti a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Esse texto, amados, esse versículo fala sobre a brevidade da vida. É um dos textos mais comentados em ofícios fúnebres e ele faz uma correlação com Salmos 90, versículo 12, que diz assim mesmo: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, Senhor, nos ensina a valorizar cada dia da nossa vida. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Teve um certo dia, já faz uns 3 anos isso, além de ser pastor, eu também sou professor, que eu entrei numa segunda-feira pela manhã, numa turma de 9º ano. Eles estavam com a cara, sabe, queridos, assim, de não querer assistir a aula, né, reclamando, enfim. E eu olhei para aquela turma, eu já poderia logo bater no quadro, brigar, né, discutir, mas eu falei assim mesmo para eles. Eu falei assim mesmo: vocês têm saúde, sim ou não? E eles, com muito mau humor, falaram como se fosse óbvio. Amados, eu contei uma história para eles e aqueles eram jovens de 13 para 14 anos. Eu contei para eles que antes de eu ser pastor, quando eu era um missionário, eu estava andando junto com o meu pastor, o pastor Renan, e um certo dia o pastor Renan me convidou para ir num hospital que é bem do lado do Filoiola, que fica ali, creio que na Castelo. Ele é conhecido como o Hospital do McDonald's. E a gente foi lá visitar, sondar, né, uma possível ação solidária. E a gente conversou com o assistente social e perguntamos como a gente poderia fazer para ajudar. A nossa igreja estaria aberta e disposta para fazer uma campanha. E aí a gente perguntou essas coisas e a assistente social nos orientou. E ela perguntou se tinha um tempinho livre para conhecer as crianças. Amados, eu contando isso para meus alunos, para você ter uma noção, a gente subiu. Logo que a gente subiu as escadas, eu lembro como hoje, queridos, tá? De uma criança. Eu lembro como hoje de uma criança, uma menina, eu acho que ela tinha 7 ou 8 anos. E ela estava segurando o soro dela. E a agulha, ela estava no pé dela. Aquela criança veio correndo, né, para me abraçar e abraçar o pastor Renan. E aquilo mexeu tanto comigo, tanto, que ela era muito nova. Eu não sei se hoje ela está viva, mas ela foi correndo. E a forma como ela corria, ela cansava, porque ela não tem a mesma resistência de uma criança saudável. Mas tudo só para perguntar para a gente se a gente ia voltar ali, se a gente ia levar brinquedos. Aquilo foi de arrancar as lágrimas, né, queridos? Aí eu fui conhecer a brinquedoteca deles, espaço bonito. Se você puder visitar lá, é um espaço muito bom, mas também um tempo de quebrantamento. E aí depois a enfermeira levou eu e o pastor para a gente conhecer a sala, né, de crianças terminais, ou seja, aquelas crianças que os cânceres já tinham invadido vários órgãos, estavam entre a vida e a morte, só qualquer momento poderia parar.
Amados, hoje eu tenho 34 anos, mas naquela época acho que eu tinha meus 28. E a gente olha para nossa realidade e fala assim: meu Senhor, muito obrigado pela minha vida. E foi isso que eu falei para aquela turma. Eles me olharam, amados, assim mesmo, olha, assustados. Aquilo realmente moveu o coração daqueles meus alunos. E acabaram valorizando aquele dia em estudar. Muitos de nós, muitas vezes, não valorizamos a vida porque está tudo muito fácil, né? Tá tudo bem, tem pai, tem mãe, tem dinheiro, tem segurança. Mas a pergunta é: você sabe o seu dia de amanhã? Você sabe se amanhã você vai estar vivo? Você sabe se amanhã você vai estar entre nós? Isso é uma reflexão muito forte, queridos. Semana passada eu fiz um ofício fúnebre de um sogro dos meus obreiros. E aí eu trouxe essa reflexão para aquela família, uma família católica, e deixar bem claro que o que Salomão falou é fato, amados. É bem melhor você estar numa casa onde há luto, porque aí as pessoas elas vão refletir a sua vida e vão pensar assim: nossa, um dia eu que vou estar ali naquele caixão. Então Salomão falou: é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festas. Banquetes, que as pessoas muitas vezes perdem o controle, permite o prazer exacerbado. Alguns bebem demais, falam o que não deve falar, brigam, Outros pegam um carro e aceleram com tudo, coloca não somente a vida dele, mas dessa outra pessoa ou de quem está na rua em risco. Então há uma certa devassidão quando no ambiente de festa. Claro que nem todo tipo de festa. Por exemplo, eu sou cristão evangélico, faço parte de eventos, de festas onde tem limites, controle, volume, horário para começar e para terminar. Mas há determinado tipo de festa que não existe uma certa liberdade, e sim libertinagem. E ali jovens acabam extrapolando seus limites. E se continuam vivos é porque Deus ele tem um propósito na vida deles. Eu quero dizer para vocês com o versículo de hoje é que a vida ela é breve. Hoje nós podemos estar aqui, amanhã a gente não sabe. É por isso que se a gente for para algum lugar, viajar, trabalhar, estudar, planejar algo, nós devemos dizer: se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo pela vida de todos os inscritos, todos os ouvintes. Abençoe a vida de cada servo, de cada serva do Senhor. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que venhamos a alcançar um coração sábio, que venhamos a valorizar os dias bons e ruins, e que, meio aos dias difíceis, nós possamos ver a Tua mão nos protegendo, nos guardando, nos blindando. Nos ensine a amar os dias de alegria, mas também aqueles dias que a gente chora, que a gente fica triste, a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe todos os jovens, adolescentes, homens e mulheres, idosos que estiverem me assistindo. Visita o coração de cada um deles. Se estiver batendo alguma tristeza, Senhor, preencha o coração. Preencha o coração dessa geração. Que essa geração venha experimentar, Senhor, algo novo da Tua parte. Nós te louvamos por esse tempo. É que eu agradeço. Em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, queridos. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, joinha, de compartilhar e também de comentar. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.